Bom dia. Estamos iniciando o primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado, dizendo que o Ceará, segundo o estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, publicado ontem, sexta-feira, e ainda está na capa do site da FIRJAN, o estado do Ceará será um dos 3 estados da federação que apresentará o maior déficit orçamentário, próximo dos 4 bilhões de reais. Diz parte do relatório que, abre aspas, esse é um quadro preocupante, pois afeta o crescimento sustentável do país e, consequentemente, o bem-estar da população e o ambiente de negócios. O Brasil precisa de estadistas, mas que encarem o desafio de explicar para a população que é preciso cortar gastos, mas não em saúde e educação. A solução não pode ser um atalho, como aumento de impostos. Precisamos que o problema das contas públicas seja resolvido de forma estrutural, com medidas que possibilitem um planejamento eficaz. Dessa forma, os investimentos públicos não ficam penalizados. Fecha aspas. Destaca o presidente da FIRJAN, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. No ano passado, conforme está registrado no blog do Edson Silva, publicação do dia 2 de fevereiro deste ano, o déficit orçamentário registrado pelo próprio governo do estado do Ceará, governador Elmano de Freitas, foi de 5 bilhões 122 milhões 235 mil 772 reais e 95 centavos. Estes números estão no Diário Oficial do Estado de 30 de janeiro deste ano, quando foi publicado o resultado final das contas públicas referentes ao ano de 2023. Com esse déficit, se realmente tivermos esse déficit de quase 4 bilhões neste ano, o Estado realmente está precisando de uma moratória, está falido. Nós já dizíamos isso no ano passado. O Estado está gastando, no ano passado ele gastou mais de 5 bilhões do que arrecadou. Ele arrecadou X e gastou X mais Y. Com essa publicação da FIRJAN, que também foi objeto de publicação do jornal Valor Econômico em sua edição de sexta-feira, Roberto Cláudio publicou em suas redes sociais o estudo da FIRJAN, extraído o material dele do jornal Valor Econômico, de ontem, sexta-feira, e acrescentou um comentário. Diz Roberto Cláudio, para quem ainda tinha alguma dúvida que o estado do Ceará está quebrando, lamentavelmente, os números e os indicadores são inquestionáveis. O quadro de falência progressiva do Ceará tem dados muito mais poderosos e confiáveis que qualquer discurso. Isto porque o discurso da base governista é de que a situação financeira do Estado está equilibrada. É uma inverdade.
prossegue Roberto Cláudio. A previsão para este ano é de um déficit de 3,9 bilhões. Um rombo enorme nas contas públicas do Ceará, que figura como o terceiro maior déficit nominal do país. Pior do que o Ceará, apenas os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Se formos comparar relativamente ao tamanho das receitas, a nossa situação é ainda mais grave. E conclui Roberto Cláudio: precisamos de respostas objetivas do governo do Estado. O último procurador de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro, ganhou o apelido de prefeito ministerial e não procurador-geral de Justiça. Dizem os promotores de justiça, alguns promotores de justiça, que defendem o Ministério Público atuante e menos governista. O ex-procurador anunciava mais as construções de prédios que medidas efetivas da competência da Procuradoria-Geral de Justiça. Tivemos um procurador-geral da República que teve o apelido, que recebeu o apelido de engavetador, porque ele guardava as denúncias contra o governo federal. Aqui deram o apelido de prefeito ministerial, porque ele abandonou, em parte, as ações do Ministério Público Estadual e passou a falar de construções de prédios do Ministério Público do Estado do Ceará. E, no fundo, sendo uma secretaria de Estado. O governo Lula foi com uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal para suspender os efeitos de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, cuja última etapa foi no Senado da República, prorrogando a desoneração da folha de pessoal dos municípios brasileiros e de algumas empresas privadas. O governo Lula disse ao Supremo que a lei era inconstitucional. E o ministro Zanin, recém-indicado por Lula para o cargo no Supremo Tribunal, concedeu uma liminar, suspendendo os efeitos da lei. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a decisão do ministro foi ontem, no final da tarde, início da noite. E a manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se deu no final da manhã de hoje. Ele não gostou da decisão judicial e muito menos de o presidente Lula ter ido ao Senado contestar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Prestemos atenção nas declarações do senador Rodrigo Pacheco ao final de uma entrevista coletiva que ele concedeu sobre o assunto. O que nos gerou perplexidade e muita insatisfação ao Congresso Nacional foi o comportamento do governo federal. Por que precipitar uma ação dessa natureza que acaba fomentando um fenômeno que nós queremos evitar no Brasil, que é a da judicialização da política, quando nós estamos discutindo justamente nessa semana, adiamento de sessão do Congresso Nacional, votação de um projeto de lei do DPVAT, resolvemos uma etapa importante da questão do PERSE, vamos aprovar agora na próxima semana no Senado Federal. Há um projeto de lei
Ou seja, a própria existência de um projeto de lei depois de uma medida provisória de autoria do governo relativamente à desoneração já é a maior demonstração de que não há inconstitucionalidade. O próprio governo aceitou discutir por medida provisória e projeto de lei o tema. Então, sem que isso se exaurisse, do ponto de vista político, do diálogo, né, criar uma celeuma dessa, uma instabilidade para municípios, uma instabilidade para a economia de setores altamente empregadores, é realmente estranho de compreender, né, difícil de compreender em razão da sua estranheza. Então, realmente, foi uma ação precipitada, descontextualizada, fora do momento, e nada impede, eu não quero aqui privar ninguém do direito que é sagrado e constitucional de peticionar e de ter acesso à justiça. Todos os têm, mas quando nós estamos lidando com política, em que envolve poder executivo, poder legislativo, necessidade de base de apoio, é preciso exaurir a discussão política, e só quando ela estiver definida que não há nenhum tipo de alternativa é que se então recorre à justiça. E não foi esse o caso, foi realmente uma precipitação muito infeliz do governo federal num tema que só se resolve através de um diálogo e da compreensão do papel que o Congresso Nacional exerceu em favor do governo federal ao longo desse tempo, com inúmeros projetos que redundaram, repito, no aumento de arrecadação em relação ao mesmo período do ano passado, de quase 80 bilhões de reais, no aumento de mais de 8% de arrecadação. Não é possível que não se caiba socorro aos municípios brasileiros nesse contexto. No primeiro momento é uma ratificação ou não da decisão liminar, né, da decisão cautelar. É óbvio que eu esperaria muito que, mesmo na cautelar, se pudesse ter a cautela de não fazer alteração do regime jurídico imposto pela lei que nós votamos, mas o que define, ao final das contas, é a decisão final, após as informações das duas casas. Eu espero muito que o desfecho seja um desfecho justo para municípios, justo para a economia do Brasil, porque justiça para o governo e para a sua arrecadação nós já fizemos no Congresso Nacional. Óbvio, vou encontrar a todo instante que o presidente Lula desejar, muito importante que mantenhamos o diálogo, até porque os problemas do Brasil não se resumem a esse ponto, né? Esse acaba sendo o problema do dia, né? Mas a cada dia a gente tem novos problemas e é fundamental que através do diálogo a gente possa dirimir esses problemas. Mas eu não poderia deixar de externar a posição do Senado Federal em relação a esse tema, porque me deparei com uma ação que estabelece uma premissa que não é verdadeira em relação ao descumprimento que o Congresso Nacional tenha feito em relação à Constituição, porque de fato, efetivamente, não descumpriu, e isso vai ser demonstrado ao Supremo Tribunal Federal. Não conversei com o presidente Arthur sobre esse tema. Nós amanhecemos hoje e acabou que eu priorizei as instâncias técnicas, a Secretaria-Geral da Mesa, a Advocacia do Senado, a consultoria, mas vou chamar uma reunião de líderes para a semana que vem para discutir esse e outros temas da pauta. É muito importante agora que todos os projetos de interesse do governo, a gente também identifique o que são os interesses do Brasil através de seus representantes, que são deputados e senadores, e há um interesse grande de deputados e senadores de socorrerem municípios brasileiros. Então, isso acaba sendo objeto de prioridade nossa. A partir de todo projeto que vier em relação a aumento de arrecadação, agora a gente vincular e carimbar que isso precisa também atender municípios brasileiros, que não é só a arrecadação da União que importa para o Brasil. Bom, o senador Rodrigo Pacheco dá duas pancadas, uma no governo federal e outra no próprio ministro que concedeu a liminar. O termo jurídico aí que o pessoal da área jurídica adota para essas liminares são medidas cautelares, uma cautelar. Nós atentando para as afirmações do senador Rodrigo Pacheco, ele diz lá pelas tantas, na decisão cautelar, na liminar concedida pelo ministro do Supremo, o ministro deveria ter tido cautela. Está dizendo que o ministro concedeu a liminar intempestivamente. Mas tudo bem, está concedida, o Senado vai contestar e os ministros vão decidir já a partir da noite de hoje, nas reuniões que eles fazem fora do plenário,
vão decidir se mantém ou não essa cautelar. E para o governo, o ministro foi mais forte. Com o governo, o ministro foi mais forte. Atentem que ele disse: todas as matérias do governo agora, com relação à arrecadação, nós vamos examinar detalhadamente e vamos carimbar. Se o governo está pedindo um valor X lá, eles vão dizer: tudo bem, nós vamos conceder esse valor para este objetivo, para esta realidade. Aí a situação do governo fica muito ruim. De fato, o governo pode e deve, em alguns momentos, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ele tem o direito de contestar as decisões do Congresso. Ele pode acreditar que uma decisão do Congresso é realmente inconstitucional e deve, sim, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que é quem diz da constitucionalidade ou não das leis. Mas esse assunto, exoneração das folhas de pagamento dos municípios e de algumas empresas, que já ocorre há alguns anos, o que o Congresso fez foi mandar seguir. O governo não queria. Alega o governo que o Congresso não examinou a necessidade da arrecadação e estaria fora da competência dele aumentar despesas sem dar razão, sem dizer de onde virá o dinheiro para essa nova despesa. Mas, antes de recorrer à Justiça, o Executivo, que precisa muito do Legislativo, eu já disse em uma determinada oportunidade, criticando o próprio Legislativo, que o legislador brasileiro não sabe a importância de que é o Legislativo. O governo federal é muito importante, é o dono do dinheiro, é o dono da segurança, da força, mas ele só pode fazer, o governo federal, o que o Congresso autorizar, o que já está autorizado na Constituição e, fora dela, o que o Congresso Nacional autorizar. O mesmo é em relação ao governo do Estado. O governo do Estado precisa da Assembleia Legislativa, como o prefeito municipal precisa da Câmara Municipal. Se vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores entendessem que a importância deles é muito maior do que a do Executivo e a do próprio Judiciário, a situação do país talvez fosse diferente da que experimentamos atualmente. A deputada federal Luiziane Lins, segundo aliados, não está com disposição de falar com ninguém sobre eleição municipal de Fortaleza. Para ela, o assunto está liquidado. A decisão do Diretório Municipal, através dos filiados do partido, do dia 21, que escolheu o deputado estadual Evandro Leitão como candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza, rejeitando o nome de Luiziane Lins, fez com que ela tomasse essa decisão. O pessoal, os liderados de Luiziane, estarão com ela distante da disputa municipal de Fortaleza. Isso não significa dizer que eles não irão votar. Vão votar, mas não tem nada que indique que eles votarão no candidato do PT a prefeito. Luiziane, dizem os mais próximos dela, vai se dedicar exclusivamente à campanha municipal de Caucaia para ajudar o seu primeiro amigo, o Valdemir Catânio, que é candidato a prefeito
daquele município da região metropolitana de Fortaleza. E alegam os liderados de Luiziane. Ela tem o dever de ajudar o Catânio e, ajudando o Catânio, ela vai ganhar mais um grande colégio eleitoral que lhe poderá dar nas eleições de 2026, mas lá uns 40 mil votos, porque o colégio eleitoral de Caucaia é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Ceará. Os vereadores de oposição em Fortaleza vão pressionar o presidente da Câmara, Gardel Rolim, para instalar a CPI da venda de terrenos do município de Fortaleza. Eles, os opositores, são 17 vereadores que assinaram o pedido de CPI. O pedido de CPI deles é a quarta que está guardada na Câmara Municipal para ser instalada. A Câmara tem limite que chega a apenas 2 comissões parlamentares de inquérito tramitando concomitantemente. Os opositores, os vereadores, dizem que uma dessas 3 comissões que já estavam lá não só perdeu o objetivo, como está sem condições de ser instalada, porque um dos vereadores que a assinaram hoje não é mais vereador. Portanto, ela não tem o número mínimo de vereadores para que a CPI possa ser instalada. Tendo apenas 2, se realmente uma terceira está inviabilizada, eles vão discutir o prazo, porque o presidente da Câmara tem 60 dias para autorizar a instalação, e pelo menos uma delas já ultrapassou este prazo. Os vereadores estão muito ativos na Câmara Municipal, como nós mostramos na nossa participação de ontem. Um dos vereadores levou cédulas falsas com a foto do prefeito e de um cachorro que ele exibiu muito na sua campanha eleitoral, mostrando essas cédulas falsas. Era contra o empréstimo que o prefeito estava pedindo e que na quinta-feira mesmo foi aprovado. No dia anterior, na quarta-feira, um outro vereador, o Juliane Sena, chegou no plenário da Câmara com um cacho de bananas e distribuiu entre os colegas, dizendo que terrenos da prefeitura estavam sendo vendidos a preço de banana. O deputado federal cearense Célio Sturdat diz que não gastou dinheiro da Câmara Federal para publicar ou impulsionar fotos suas sem camisa para o público feminino de 18 a 24 anos. Uma publicidade ridícula e vergonhosa para os cearenses. Ele, Célio Sturdat, foi o terceiro deputado federal mais votado nas eleições de 2022. Devia representar melhor o estado do Ceará. O desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, está num trabalho intenso, motivando toda a sociedade de Juazeiro do Norte para que sejam registrados
a maior quantidade de novos eleitores possíveis. Todos os jovens que venham a completar 16 anos no dia 6 de outubro estão sendo chamados a tirar o primeiro título. O próprio desembargador mudou seu domicílio eleitoral para Juazeiro do Norte, que é realmente a terra dele, para votar no dia 6 de outubro, porque ele quer que Juazeiro alcance os 200 mil eleitores e já nas eleições deste ano possa ter segundo turno para a eleição de prefeito do município. Os candidatos com maior perspectiva de eleição é que não estão gostando deste trabalho, porque uma segunda eleição é mais difícil, ou uma segunda disputa é mais difícil do que a primeira. Antes das manchetes, peço desculpa para continuar com este assunto da desoneração das folhas dos servidores municipais e empregados de algumas empresas privadas, porque o tema é realmente significativo, envolve posso dizer, uma briga entre Supremo Tribunal Federal e Senado da República. O Senado já estava insatisfeito com o Supremo, tanto que adotou já algumas providências com relação à questão das liminares e tem projetos para definir prazo de mandato para a permanência de um ministro do Supremo Tribunal Federal na Corte. Pois bem, agora está decretada uma guerra. Não é nada bom para o país este quadro de beligerância entre dois poderes, porque a briga de agora é porque o presidente Lula recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra uma lei aprovada no Congresso, desonerando a folha de pessoal das prefeituras e de algumas empresas privadas. Essa desoneração já existia. A lei aprovada manda que ela prossiga. O governo não quer, porque alega perda de recursos. O governo diz que a lei é inconstitucional e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Zanin concedeu uma liminar e suspendeu os efeitos da lei. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não gostou e reclamou da falta de cautela do ministro ao conceder a cautelar. No meio jurídico, liminar é chamada de cautelar. Então, o presidente do Senado disse que o ministro não teve cautela ao conceder a cautelar pedida pelo governo federal. Sem qualquer diálogo com o Congresso, o presidente Lula foi ao Supremo. E ontem, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, concedeu uma liminar, já no final da manhã, concedeu uma audiência ou uma entrevista coletiva, já no final da manhã, porque a liminar foi concedida à noite do dia anterior. Na entrevista, o presidente do Senado foi duro quanto ao ministro, pela concessão da medida, e com o governo federal, por ter, em vez de dialogar com o Congresso, recorrer ao Supremo para que a lei fosse decretada inconstitucional. Rodrigo Pacheco é advogado e disse que
além do apoio da assessoria do Senado, ele garante que a lei é constitucional. E prometeu para o governo ser mais duro no exame das propostas do governo que tratem de arrecadação. Ele disse que o Senado pode até aprovar algumas delas, mas carimbando. O governo propõe uma lei que, no fundo, lhe garante uma arrecadação de alguns bilhões de reais. O presidente do Senado disse que essa proposta do governo pode até ser aprovada, mas o dinheiro será carimbado. Esse linguajar de carimbado quer dizer que o dinheiro vai ter que ser gasto só naquilo que o Congresso disser. E ele estendeu mais a sua declaração dizendo que o Congresso é quem representa o povo brasileiro. E, portanto, é o Congresso que diz quais são as prioridades dos gastos do governo federal. A liminar concedida pelo ministro Zanin está sendo examinado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Esse plenário virtual é uma oportunidade que cada ministro tem de votar sem estar presencialmente numa reunião do Supremo. Agora, hoje, sábado pela manhã, o Supremo Tribunal Federal já tem 5 votos confirmando a liminar do ministro Zanin. Pelo andar da carruagem, tudo significa dizer que a lei vai ser, ou pelo menos em fase liminar, vai ser considerada inconstitucional. Neste momento, os ministros estão discutindo apenas a liminar concedida pelo ministro Zanin. O mérito da questão ainda vai ser discutido posteriormente. Mantido a liminar, a lei fica suspensa até a decisão final do processo. O Senado Federal, ontem mesmo, já recorreu da decisão liminar do ministro Zanin. Hoje, a crise do Supremo e o Senado é destaque em todos os jornais nacionais. E o jornal O Estado de São Paulo trata da questão no seu primeiro editorial. O primeiro editorial diz o seguinte: de maneira intempestiva, o governo adotou mais uma manobra arriscada ao pedir ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos municípios. Ainda que saia vencedor, a estratégia pode custar caro ao Executivo, especialmente no momento em que acaba de enviar a regulamentação da reforma tributária ao Congresso. O Executivo sempre bateu na tese de que o Legislativo deveria analisar o impacto financeiro da desoneração da folha, bem como medidas que compensassem as perdas de arrecadação que a medida acarretaria. No entanto, ausentou-se deliberadamente do debate com o Legislativo, que aprovou a prorrogação com apoio da ampla maioria dos parlamentares, inclusive de boa parte da base aliada. Sem saída, o governo vetou a proposta, mas o veto foi derrubado sem qualquer dificuldade. Ainda assim, o Executivo insistiu no erro e publicou uma medida provisória para reonerar a folha em pleno recesso parlamentar. No dia seguinte à promulgação da lei e logo após a aprovação
de praticamente toda a agenda econômica proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ato, por óbvio, foi interpretado como uma afronta. Não faltaram parlamentares a cobrar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que devolvesse a proposta do Executivo sem sequer analisá-la. O diplomático presidente do Senado, no entanto, atuou para esfriar os ânimos de parte a parte. Em vez de devolver a medida provisória, Pacheco concedeu tempo ao governo para que enviasse um projeto de lei para tratar do tema e tentasse chegar a um meio termo com o Congresso e os setores envolvidos. Nós estamos lendo o primeiro editorial de hoje do jornal O Estado de São Paulo, que prossegue. Se isso não ocorreu até agora, não foi por teimosia dos parlamentares, mas principalmente porque a articulação política do governo falhou ao entrar atrasada no debate com o Legislativo. O melhor, nesse caso, seria reconhecer esse erro e construir uma solução em conjunto com o Congresso. Ao ajuizar a ação nesta semana, no entanto, a Advocacia Geral da União surpreendeu todos e, aparentemente, a equipe econômica não soube calcular as consequências políticas dessa decisão. Afinal, a petição ataca justamente alguns dos atos de Pacheco, como a prorrogação parcial de trechos da polêmica medida provisória editada no fim do ano passado. O ato do presidente do Senado em si até poderia ser questionado sob o ponto de vista jurídico, mas ao recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a desoneração da folha, o governo demonstra não aceitar derrota e compra briga inútil com o Legislativo no momento de regulamentar a reforma tributária. A canelada do governo no Congresso insulta não apenas um aliado, mas o principal avalista da tentativa de construção do acordo entre governo e Congresso. Sentindo-se traído, o presidente do Senado anunciou que entrará com recurso no Supremo contra a decisão do ministro Cristiano Zanin, que prontamente atendeu ao pedido da AGU e suspendeu a desoneração em caráter liminar. Os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes também não se manifestaram pela manutenção da liminar, da decisão de Zanin, o que talvez dê ao governo a ilusão de que poderá vencer esta batalha. Em nota divulgada após a decisão, Pacheco disse que o governo, entre aspas, erra ao judicializar a política e impor suas próprias razões num aparente terceiro turno de discussão sobre o tema da desoneração da folha de pagamento. Fecha aspas. Só quando a discussão política é exaurida que se recorre à justiça, disse o senador. Ele tem toda a razão, mas o governo, sem maioria no Congresso, parece incapaz de aceitar essa derrota e não hesita em aumentar a tensão entre os poderes para fazer valer sua posição. Arrediu a qualquer iniciativa para rever seus atos e, sabendo dos efeitos limitados das medidas de recuperação de receitas, o governo elegeu a desoneração como bode expiatória do alcance da meta fiscal. Independentemente do que venha a ocorrer,
o governo terá de lidar com as sequelas políticas de mais uma decisão desastrada. Pacheco, por exemplo, não é nenhum fiscalista de carteirinha. Já fez a pergunta retórica à qual o governo não tem como responder. Além de arrecadar, qual a proposta de corte de gastos para poder eliminar as contas? Questionou o senador e encerra o editorial do jornal O Estado de São Paulo. Esse tema merece destaque porque é significativo para o momento em que vivemos. Não há razão para os poderes não serem harmônicos, como diz a Constituição da República. O presidente tem o direito, repito, de recorrer ao Supremo por qualquer medida que entenda inconstitucional. Mas, tratando-se do Congresso Nacional, de que ele depende totalmente, pois repito o que disse anteriormente, o governo só faz o que o Congresso autoriza. O governo só faz, só gasta como o governo autoriza. Não há outro meio. Portanto, se há essa dependência, o diálogo é a melhor solução para encontrar. O diálogo é o melhor caminho para se encontrar a solução dos conflitos. Obrigado.